Fala, meu lindo! Nós estamos aqui nesse lugar muito chique. O povo é um pouco mais tímido. Muito ricos, muito dinheiro. Estamos em Bruxelas. E a mensagem hoje vai ser gravada nesse lugar lindo, com esses brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, bulgarianos. Eu acho que é isso que alguém fala. Os irmãos top. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa: elimine as distrações. Guarde o coração para ouvir uma voz, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir, antes de começar o vídeo, dá um likes, curte o vídeo. Por que curte o vídeo? Porque eu estou pedindo. Nem que seja por pena, curte. Porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue o mais longe possível. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da avó, do vô, manda para todo mundo e diz: assiste. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem sem falhar há 4 anos para você aqui no canal. Uma palavra de Deus para você. Então se inscreve e vamos pro vídeo. Ninguém combinou nada e assim fica melhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 40. Vamos voltar no 39. Marcos, capítulo 6, verso 39. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Ai, que lindo. É, lindo. Eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você, de algo que eu ouço muito e que chega todos os dias. Pedidos de oração, de aconselhamento, de pessoas que dizem a mesma frase, e essa frase ela repete-se diariamente: acalma o meu coração. Pessoas com a sua vida vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, um dia difícil, e quando dobram os seus joelhos ou quando conversam com alguém, a palavra é a mesma: eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade ela não é externa, a tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração. E eu preciso saber o que Deus faz, eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando esse dia chega, porque ele chega hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas reações determinam as colheitas. Então nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra, acalma o meu coração, às vezes ela nem sequer sai também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você uma coisa: eu entendo a cada dia que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora.
que o coração esteja vivendo uma tempestade, mas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que Ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre Ele, Ele está além da nossa capacidade, mas existem coisas que Jesus faz que deixam sinais, termômetros, que nos ensinam a maneira que Ele age. Eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, Ele mandou todos se assentarem sobre a grama verde e separou em grupos. Assim, não entendi nada. Mas se prepara não só para entender, mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando. Que delícia! As pessoas estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente a barriguinha começou a roncar da multidão. O pessoal começou, nossa, uma fominha? Será que tem um Starbucks perto? O pessoal assim, nossa, uma comidinha ia bem agora, hein? Um caldinho. E estava todo mundo com fome, e a Bíblia diz que Jesus já tinha dado pão. Só que o pão era a sua palavra, entendeu? Jesus tinha dado alimento, o alimento foi a tarde toda, só que era um alimento espiritual. E Jesus, Ele não se preocupa só com o nosso espiritual, grava isso. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, Ele é empático com aquilo que o ser humano vive. Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. Não, Jesus vê o seu corpo físico, Jesus vê as tuas emoções, Jesus vê o teu coração, Jesus vê você por completo. Grava, Jesus me vê de maneira completa. Fala isso para você nunca mais esquecer. Jesus sabe o meu nome. Mas meu nome é Xeroxon. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe soletrar o seu nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que desconectam Jesus daquilo que Ele é. Ele se importa. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para a galera. Vocês estão com fome, né, gente? Eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então deixa para mim. Eu vou fazer uma parada maneira para vocês comer. Aí Jesus disse para os discípulos: gente, traz a comida aí para nós fazer um negócio. O que vocês têm de comida aí? Todo mundo já sabe. Tem gente que detesta dividir comida. Minha esposa é assim. Como assim a minha comida? Fui eu que pedi. Essa é minha. Irmão, imagina o discípulo: mas como assim? Nós não temos nada. A gente já comeu também tudo. Não tem mais nada. Acabou. Tá todo mundo com fome. E aí só que a Bíblia diz que tem um discípulo que vai pro meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí? Alguma coisa para comer? Alguma coisa? Aí tinha um menininho bonitinho que fala assim: eu tenho isso aqui. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram para Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, está aqui, ó. O André falou para ele: Jesus, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente, era muita, mais de 5.000 homens, muita gente. Aí Jesus diz: não, dá aqui para nós, porque pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. Eu vou repetir. Para você pode ser pouco, para Jesus é um milagre acontecendo. Sabe, para você pode ser pequeno, para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus, meu lindo, meu Deus, delícia ouvir isso aqui. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos top, abençoou, pediu os cestos. Só que aqui começa uma parada que eu sou apaixonado. Jesus colocou a casa em ordem. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos e diz o seguinte: olha, antes de eu multiplicar, antes de eu fazer o milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o caos.
Se a sua vida está um caos, arrume a casa antes de pedir para Ele entrar, porque se Ele multiplicar agora, o caos aumenta, mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar o caos. Grava isso. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calinho aperta de Jesus, faz agora o milagre, parece que eu vejo Jesus dizendo: ei, bebê, calma, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Você tem que imaginar a cena: Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos na mão, tem um monte de gente, tudo morrendo de fome. Já pensou se Jesus começa a multiplicar alimento, pão, peixe? Imagina a treta que ia dar, a confusão, de nego dando soco na cabeça do outro. E sai que é meu, que vai acabar, e o povo tudo revoltado, e dá o meu comida aqui, e esse é meu pão, ele falou que era meu pão, isso aqui, pá, e briga, e tiro, e confusão. Jesus não vai multiplicar o caos. Eu quero que você entenda que nós, para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar, porque se o milagre chega sem que o caos esteja resolvido, o caos vai aumentar. Meu lindo, tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus desse tudo o que você pedisse, meu lindo, a tua vida estava pior do que está, porque o caos iria aumentar. Você não pode receber aquilo que você não está preparado, você não pode viver aquilo que você não está preparado, porque aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho bem simples. Coloque a casa em ordem, conserte o coração, arrume a sua volta, organize. Eu acho lindo, porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, assentem na grama verde. Por que dar o detalhe da grama verde? Por que não falar só grama? Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, vão para um lugar limpo, sai do meio da sujeira. Você quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Na sujeira o milagre não vai acontecer, na sujeira o milagre não vai chegar, na sujeira o alimento não será multiplicado, na sujeira você não vai ver o sobrenatural. Agora experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com um milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo. Agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem. Ah, meu lindo, só eu que sou hiperativo sei o que significa a palavra sentar. Quem é hiperativo sabe do que eu estou falando, irmão. Sentar é um veneno. A gente senta e fica assim, ó. Não é verdade? A gente... Acabou? Irmão, eu perco a atenção rápido. Se eu me desinteresso, eu perco a atenção rápido. É só Jesus para eu voltar, porque eu sou hiperativo. É um probleminha da cabecinha da gente. Só que eu quero que você entenda: quando Jesus diz senta, Ele está falando em pé, eu não vou fazer nada. Jesus está dizendo: enquanto você estiver ansioso, andando de um lado para o outro, eu não vou fazer. Enquanto você estiver correndo, batendo a cabeça para um lado e para o outro, não vai dar para realizar nada. Coloca o coração no lugar, senta, baixa a bolinha, limpa, senta. Ele está dizendo: santifica, purifica e senta, descansa. Ah, irmão, se a gente entender isso, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus chegando, andando por cima das águas, está todo mundo: nós vamos morrer. E aí Jesus diz: ei, calma. Jesus é maravilhoso, irmão. Está o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus diz: vem cá, vem pertinho. Ei, calma. O que tu quer que eu te faça, rapaz? Aí ele diz: eu quero ver. Então pronto. Mas baixa a bola, segura, dá uma seguradinha. Fala para quem está perto de você, diz assim: dá uma seguradinha. Tem gente, tu entende que
Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje, eu vivesse há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. Porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nascer no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa, as folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita o tempo e as estações, e nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações e dizer: Deus, a flor vai chegar na hora certa, as folhas irão cair no momento certo, o verão vai chegar na hora certa, porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, ela vai ser bonita por poucos dias. Mas se a flor nascer na primavera, ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo porque Jesus, ele é incrível. Jesus diz para o Pedro: Pedro, acalma, Pedro, relaxa. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Aleluia. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Deus se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz: do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus acalma o meu coração. Antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre, da provisão chegar, acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de ser temporal e, sabe, com um exemplo prático para a gente entender. Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? A gente... Você está com um pouquinho de nojinho de falar a palavra? A gente? Porque pode até entrar e a gente não engasgar, mas como caiu torto, como a gente está, sabe, num ambiente... Irmão, eu queria contar uma história minha, mas é melhor não contar. Tem gente que nem tomou café, vai ver um negócio desse, vai ficar... Irmão, melhor não. Deixa. Eu só quero que você entenda que quando você faz algo de maneira errada, por mais que tenha vindo certo, não vai te fazer bem. E meu lindo, a comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu amo a forma que Jesus diz: senta. Jesus está dizendo: calma, segura, senta. A gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagre. Como nós estamos esperando aquilo que nós queremos? De que maneira? Nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não, sabe, tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome. Mas entenda que o que Jesus está fazendo é: gente, olha, eu vou alimentar todo mundo, vocês confiam em mim? Quando é Deus que faz, ninguém toma a frente de ninguém. Eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus é para todos, para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém, Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverbera em mim também. Somos um corpo só. Então às vezes a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém receba antes de nós.
Irmão, você já viu saída de avião, que agonia que dá a gente que está lá na última poltrona, levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro? Eu tenho muita vontade de colocar o pezinho no corredor. Nossa, caiu, que dó. Irmão, vai todo mundo sair do avião igual, né? Que coisa. Mas parece que dá um desespero. Eu fui entrar no avião agora, irmão. Eu não sou muito irritado, não. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu sou igual a bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Paviozinho bem curtinho, mas a explosão é bem fraquinha também. Irmão, eu tô no avião, eu tô top, arrumando a minha malinha pra colocar. Daqui a pouco um doidinho pegou e passa a mala na minha cabeça assim, e colocou no bin. O bin é um negócio que coloca ali as malinhas em cima. Mas irmão, passou assim, ó, bateu na minha cabeça. Eu já, Senhor, põe seus anjos aqui, Senhor, senão... Aí eu segurei meu coração, eu não olhei para trás. E, irmão, quando eu menos espero, passa outra mala e vem aqui, ó, na minha orelha. Eu olhei para trás e falei, what are you doing, man? E o homem falou, o homem era chinês, irmão. Eu falei, nós vamos pro mesmo lugar, rapaz. Aí eu meti um portuguesão. Vamos pro mesmo lugar, irmão? Posso colocar minha mala também antes de tu arrancar minha cabeça com a tua? Aí o cara falou, irmão, deixa eu te falar, todos têm o seu lugar. Deus sabe quem você é. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Você não precisa tentar fazer rápido. Não. Ei, limpa. Na empresa, na vida, é tudo igual, meu lindo. Observa, se você tem um problema, não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o menor. Irmão, se você não sabe administrar recurso e você já faliu uma vez, antes de ter recurso de novo, você tem que aprender a administrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você vai falir muito mais pior do que na primeira vez. Tem coisas que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Irmão, você foi um péssimo namorado. Você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo, senão você vai perder tudo que você pegar. Nossa, falei sem querer isso, né? Mas tem gente que só maximiza o caos. Agora eu entendo, se você maximiza o caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. Pronto. Eu acho lindo porque todos sentaram. E pronto, esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei o milagre que eu preciso. E eu sei que o milagre não é meu, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. Eu só tenho um trabalho. Na verdade, 2. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me, é sair do lugar, às vezes, da sujeira que impede do milagre chegar. As nossas atitudes muitas das vezes são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de o milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, lindo, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí quando tudo dá errado, a gente diz, Jesus, se o Senhor não vier, eu estou no sal. Mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta. E o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, divide em 12 cestos. A conta já não fecha aqui, né? Porque você tem 5 pão, como que você divide em 12 cestos? A conta não fecha porque se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre, porque o do significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se justifica, milagre aproveita. Não tenta fazer a conta nunca vai fechar, porque é graça. Jesus dividiu
12 cestos. A multidão se assentou em grupos e os discípulos começaram a passar. Eu fico pensando a cabeça de quem viu, da multidão que viu. Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos e nós somos uma multidão. Só que, entenda, o milagre aconteceu uma vez. Você acha que o milagre vai parar de acontecer? Se já está dividido em 12 cestos, o milagre já começou. Então não levanta para ver dentro do cesto, apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tenta explicar, sabe? Tem gente que fica preocupado: meu Deus, mas será? Ajudou hoje, será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje, será que vai ter milagre amanhã? Isso é o Deus da provisão e do cuidado. O maná era exatamente assim. O maná caía todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para o outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã, eu cuido de você depois de amanhã, eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, entendeu? É o Deus dizendo: eu sou o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que... Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. A gente recebe um milagre hoje e amanhã a gente já está descabelando: mas será que ele vai fazer amanhã? Lindo se ele fez hoje. O que impede ele de fazer amanhã? A não ser que você sair da grama verde, levantar e ir para o lugar onde você estava. Então só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história com todos comendo e sobrando cestos. Por favor, me ajuda, Bélgica. O milagre não vai acabar. Vai sobrar cestos. Tudo aquilo que Jesus coloca a mão não acaba. Vai sobrar cestos do milagre. Vai sobrar. O milagre hoje vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome. Só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos olhando um para o outro, dizendo assim: caraca. Irmãos, estão tudo com uma cara assim estranha. Gente, tu tem cesto ainda aí? Tenho. E tem coisa dentro? Tem coisa dentro ainda. Aí o Pedro, por meio de calmar a vida louca, falou assim: gente, o meu cesto ainda está cheio de pão e está cheio de peixe. Eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. Tem gente que Deus usa para o milagre chegar na vida dos outros. Eu vou te contar algo, por exemplo, agora, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, nós fizemos uma campanha na internet de 24 horas para levantar recursos para que o recurso chegasse na cidade. Mandamos uma equipe com todos os voluntários da nossa associação evangelística que podiam ir. Eles viajaram a madrugada inteira, demoraram quase 18 horas para chegar na cidade, e nós levantamos 60 mil reais em 24 horas. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Agora, eu vou dizer o que é isso. Os 60 mil reais que veio para nossa mão e que não é para nós, foi para o povo de Petrópolis, saiu do cesto de alguém. Agora,
Agora, olha que coisa maravilhosa. Eu vi um vídeo dos voluntários lá dando kits de higiene, kits de comida, não só para aqueles desabrigados, mas para aqueles que estavam trabalhando, orando, sabe, levando. Olha que coisa mais linda. Alguém do outro lado tirou do seu cesto e o cesto de outra pessoa foi cheio em um outro lugar. Todas as vezes que você entende que o milagre que Deus te dá não foi feito para você esconder, você faz com que o milagre se multiplica. Quando você lança na mão, na vida de alguém, o milagre que você recebeu, o milagre na sua vida não vai acabar. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar um recado para você que doou lá para o pessoal de Petrópolis. Os cestos teus serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de segurar o cesto ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Todo mundo está assustado. A Bíblia diz que eles guardam o cesto de comida no barco. E Jesus diz: vaza todo mundo daqui, porque agora eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus está dizendo: vocês estão com cara estranha para dar tchau para essa galera bonitona aqui. Vaza todo mundo. Jesus falou assim: meu lindo. Jesus falava assim: ô meu lindo. Jesus era top, maneiro. Que lindo. Eu fico imaginando. Gente, vamos para o outro lado, que eu vou despedir a multidão e vou subir para orar e daqui a pouco eu encontro vocês. O povo, tá bom, entrou no barco. Eu já contei essa história outras vezes. Mas o que eu acho lindo é Jesus ficando para olhar no olho de cada um e falar assim: comeu? Tava gostoso? Pode ir embora. Beijo. Tchau, gente. Fica com Jesus. Top. Pessoal tirando selfie, foto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés, ele secou. Jesus nunca deixa nada inacabado. Portanto, acalma o coração, bebê. Relaxa, elimina o caos e pode ter certeza que quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes e o milagre chegará para você. O milagre vai chegar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste lugar. Nós entendemos a Tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, ela constrange. Entendemos, o milagre às vezes demora porque a gente ainda está no ambiente errado. O milagre às vezes demora porque a gente está inquieto, Jesus, que essa imperatividade saia da gente. Que a gente acalme o coração, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Que a gente pare de tentar passar na tua frente e deixe o Senhor controlar a circunstância. Para que a gente tente parar, para que a gente pare de tentar acelerar aquilo que vai chegar na hora certa na nossa vida, no momento certo na nossa casa. Deus, no nome de Jesus, estamos no lugar certo. Nosso coração se acalma, o caos é dissipado. Estamos preparados para receber o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, montando aqui em Bruxelas, montando setup, e um dos maiores desafios que a gente tem é um idioma, né? Porque Madrid foi espanhol a gente dá, eu ser pretito, sabe? Mas fora o inglês que a gente fica arranhetando, a gente fica perdido em algumas coisas, mas que bom que os contratantes aqui, toda a galera, eles têm nos ajudado a interpretar aí, a fazer
a tradução. Sinon, si on peut faire direct depuis la table, Oui, là-bas, oui. ele faz direto da mesa. Ah, então são 6 canais. São C'est 6 canais. six pistes alors. 6. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem num lugar limpo, se dividam e assentem. Eu falei, um anjo de luz. Encontrei, perguntei pra ela assim, é o meu jeitinho. Eu falei, oi minha linda, tudo bem? E ela levou um susto, maluco. Eu falei assim, o portão 20 é aqui? Vamos dizer assim, o escopo da turnê de tudo aquilo que Deus tem feito nos últimos anos que nós estamos vivendo. E o nome do evento é o melhor dia da minha vida. Fala, meu lindo! Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero pedir, fique comigo até o final. Há uma nova estação sobre a nossa história sendo escrita e desenhada e esperando por nós. Fica comigo, eu quero só te pedir um favor. Se inscreva no canal. Isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. A maioria das pessoas às vezes apenas assistem as mensagens e não se inscrevem, porque se esquecem. Então já faz isso agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho e não esquece de curtir o vídeo e mandar para todo mundo que você puder. É claro, se você for abençoado por esta palavra. Mas como eu creio que você vai ser, faça isso. E ajude a gente a chegar mais longe com essa mensagem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para o que importa. Vamos para o vídeo. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, conta uma das histórias épicas da Bíblia. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus não deixou ser o caminho mais perto, para que o povo não se arrependesse e voltasse atrás. Capítulo 14, verso 7 diz: E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos o perseguiram. Já vou explicar. Aí se você continua no 14, verso 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que tenso, que treta absurda. Eu vou contextualizar você. O tema desta mensagem é nova estação. Toda nova estação ou uma nova temporada, um novo ciclo, gera em nós desconforto, porque é uma mudança que acontece. É uma crise que se instala, é algo que nos leva para um próximo estágio. Você precisa saber disso, que todas as vezes que uma nova estação se apresenta, significa que haverão coisas novas, e que as coisas velhas, a grande parte delas, não nos acompanharão e não servirão nessa nova estação. Gravou isso? Então olha só. Quando eu olho esse texto, essa história, ela é épica, ela é marcada por heróis, ela é marcada por fugas, por batalhas extraordinárias. Mas aqui, de maneira simples e clara de entender, Deus havia libertado o seu povo do Egito.
O Egito era onde o povo estava escravizado. Esse era o contexto deles. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo. Então agora esse povo seria encaminhado para uma nova estação. Não seriam mais escravos, seriam livres. Não seriam mais presos, agora seriam verdadeiramente livres. Livres da escravidão, livres do jugo do Egito. E agora poderiam adorar a Deus de verdade. Estavam livres, livres para viver o novo tempo. Só que Deus, conhecendo o povo, pensou: mesmo tirando eles do Egito, a minha maior dificuldade vai ser tirar o Egito de dentro deles. Isso parece semelhante a alguma coisa que você já ouviu? Porque o mais difícil realmente não é sair das estações antigas, é deixar que elas saiam de nós. Então aqui a Bíblia diz que Deus inclusive altera o caminho, manda eles irem pelo mais longe, porque senão olhariam para trás e era bem capaz de, arrependendo-se, voltarem a ser escravos. Eu consigo ficar com raiva disso, mas quando fico com raiva vejo que isso sou eu, é você. Porque é muito mais fácil ficar em um lugar onde já estamos acostumados. É muito mais fácil viver uma zona de conforto onde tudo está bem, onde tudo está em paz. Porque para uma nova estação é preciso novas decisões, é preciso coragem, é preciso tomar decisões que não serão óbvias, muitas das vezes. E aí o que me surpreende é que Deus fez isso. Deus fez o caminho ser mais longo. E Deus fez o caminho ser mais longo porque conhecia o coração do povo. Agora olha que loucura. Mesmo assim, mesmo o faraó tendo liberado o povo para sair depois de 10 pragas, lembra? Moisés ia, ele disse que ia liberar o povo, não liberava, Deus mandava uma praga. Foram assim por 10 vezes. Até que chegou uma hora que o faraó falou assim: nós vamos morrer tudo, pode levar esse povo nojento daqui. Leva. Só que quando o povo saiu, Faraó, Deus permitiu que o coração dele endurecesse. Ele se arrependeu. Sabe o que ele fez? Pegou 600 carros, colocou todo o exército do Egito em cima dos carros e começou a perseguir o povo. Eu vou te dizer uma coisa: todas as vezes que nós estamos preparados para viver uma nova estação, o passado tentará nos perseguir para roubar de nós esse tempo. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que você se colocar disposto a ter uma mudança de vida, a viver um novo tempo, uma nova estação, o passado dará conta de perseguir você, para lembrar você quem você é, para roubar de você a paz, para dizer que você não vai conseguir, para tirar a paz, a coragem, a fé, a esperança. E vão tentar. Só que é você que vai escolher para onde caminhar a partir do momento que souber dessa informação. O povo que está agora livre, mas ainda não no endereço final, entra um desespero. Como é que pode Deus nos tirar do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Eles começam a reclamar. E aí Deus fala com Moisés. Moisés diz para eles que eu vou pelejar por eles e eles vão calar a boca. O maior interessado de nós irmos para uma nova estação é o Senhor. O maior interessado de a gente progredir, evoluir, crescer, continuar caminhando é o Senhor. Quanto mais longe formos, quanto melhor for a evolução, mais próximo de Jesus nós estaremos e mais no centro da sua vontade nós vamos ficar. Ou você acha que o lugar que Deus tem para você a vida inteira é no Egito, preso, escravo, refém? Não. O que Deus deseja para o seu povo é a liberdade. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, mas é a nossa zona de conforto que nos aprisiona. A verdade nos liberta, mas a nossa falta de fé
é que nos aprisiona em um tempo que deveria ter sido apenas uma passagem e virou a nossa moradia. Existem lugares que deveriam ser passageiros na nossa história, e nós chegamos nesses lugares que deveríamos estar de passagem e construímos uma casa naquele lugar. E o lugar aonde deveríamos ficar minutos, ficamos anos, simplesmente pelo fato de não querer continuar caminhando. Preferimos parar no lugar que deveríamos passar. E esse é o motivo de Deus o tempo inteiro trabalhar com aquele povo, porque se Deus assim não o fizesse, aquele povo iria morar no deserto para sempre. E mesmo Deus trabalhando em todo o tempo, eles ficaram 40 anos em um caminho que era para ser 15 dias. Nós somos assim. A gente deseja a nossa nova estação. A gente diz: eu quero viver novidade de vida, sabe? Eu quero viver algo novo na minha história, eu quero viver um novo tempo, um novo ciclo. Mas a gente não se liberta de nada que nos aprisiona onde estamos agora. Eu preciso caminhar, preciso correr, olha, porque agora, nessa altura do campeonato, os egípcios já estão chegando nos seus cavalos, nos seus carros de guerra. E aí a Bíblia diz que Deus fez algo épico. Deus abriu o mar vermelho. Uau, tem gente comigo na palavra, eu vou dizer de novo. Deus fez algo épico. O caminho para a nova estação foi Deus que abriu. O mar vermelho se abriu. A Bíblia diz que eles passavam pelo meio, olhando os paredões de água, e os seus pés estavam em seco. Me lembro da canção: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Em seco. A Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, os soldados do Egito todos ingressaram naquela passagem de águas abertas. E a Bíblia diz que quando todos, exatamente todos aqueles soldados em seus cavalos, carros de guerra, estavam no meio do mar, o mar se fechou sobre eles. Lembra do que Deus havia dito? Vocês nunca mais os verão. O seu passado pode te tentar perseguir, ir atrás de você, tentar roubar de você a nova estação, mas a partir do momento que Deus fecha o mar atrás de você, o seu passado não irá te alcançar. A nova estação é um novo tempo, de um novo momento, de uma história nova e viva, escrita pelo Senhor. Acabou, o passado ficou para trás. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não seja refém do que ficou para trás. Entenda, uma nova estação é viver um novo de Deus. Não seja refém do que ficou, não seja refém daquilo que te aprisionava. Viva o que é o novo de Deus sobre você. Tem gente que está já no lugar da promessa, já está na nova estação, mas o coração ainda é refém de tudo aquilo que viveu lá atrás. Não, lindo, o mar se fechou exatamente sobre o passado do povo de Israel. Todos os seus algozes agora estavam debaixo das águas. Todos os que tinham ferido o povo agora estavam debaixo das águas. Oh, aleluia. E aqui eu entro em uma crise existencial e difícil para mim, e eu acredito que é difícil para você. É o que vem após, porque tem gente que não consegue lidar com transições. Às vezes é difícil a gente entender que em uma nova estação alguns amigos não irão nos acompanhar. Às vezes é difícil entender que uma nova estação exigirá de nós uma outra posição geográfica diferente da que nós estamos acostumados há tanto tempo.
Então, meu lindo, saiba que às vezes a mudança será tão radical que quem está junto com você há tanto tempo não irá suportar o crescimento, não irá suportar aquilo que Deus fará na sua história. Mas entenda, rupturas são necessárias para viver o novo. Haverão novos relacionamentos para um novo tempo, para a nova estação, um novo lugar, um novo momento. E isso talvez seja mais profético do que explicativo para você agora. Entenda, para viver a nova estação você vai ter que abrir mão das decisões óbvias para poder se lançar no extraordinário daquilo que Deus tem preparado para você. Se você verdadeiramente quer viver aquilo que Deus tem, se você de verdade quer a nova estação, você vai precisar abrir mão da velha estação que está agora. Saia, vire as costas, não olhe para trás e persiga para o alvo. Diga: Jesus, qual é o mar que vai ter que se abrir para que eu passe? Se o Senhor abrir o mar, eu vou passar o mar, eu não vou ficar para trás, eu não vou permitir que a minha vida se atrase. Qual é o mar que precisa se abrir para que você transponha para o novo tempo? Clame ao Senhor, abra o mar, que Ele abrirá o mar. Ele te conduzirá para um novo tempo, Ele te conduzirá para uma nova estação, porque esse é o interesse de Cristo. A nossa corrida não pode ser pausada, paralisada, parada. Nós precisamos continuar, não atrasar, não retroceder, não retardar. Não, continue. Mas David, parece que não vai dar certo. Continue, o Senhor pelejará por nós. Mas David, não parece óbvio. Continue. Todas as decisões que não foram óbvias na minha vida foram exatamente aquelas que destravaram novas estações da minha história. Posso te falar uma coisa? A decisão mais absurda que eu tomei foi a que tomou a direção mais poderosa sobre o meu ministério. O dia que eu falei: sabe de uma coisa? Deus está falando comigo tanto sobre o ministério, Deus está falando tanto comigo sobre isso, que sabe, se eu continuar fazendo o que eu faço, eu não vou conseguir viver o que Ele quer. Eu abri mão de um emprego de anos que era o meu sonho. Era o meu sonho. E eu cheguei e disse: não quero mais. Para a nova estação, eu preciso abrir mão daquilo que compõe a minha velha história. Fecha um ciclo, abre outro ciclo. Fecha uma estação, abre uma nova estação. Pode não parecer óbvio agora, mas em breve fará todo sentido. Pode não fazer sentido no meio do deserto, mas quando você chegar em Canaã, você vai dizer: que é isso? Olha o tanto de tempo que eu perdi no deserto, reclamando, tentando retroceder, falando mal, sabe, em vez de continuar caminhando, eu fiquei andando em círculo, até o dia que você chegar em Canaã e você vai dizer: caraca, tinha tudo isso preparado para mim, e eu estava preso, achando que aquele era o ideal. Eu vou te falar, é profético, lembra? Eu creio que eu ainda estou caminhando num deserto, e que eu ainda nem perto de Canaã estou, mas eu estou caminhando na direção de Canaã. A cada decisão que Ele pede, eu obedeço. A cada ordem que Ele dá, eu estou obedecendo, mesmo que às vezes não faça sentido nenhum. E eu vou falar uma coisa que para mim é muito profético. Quando os filhos nascem, todos os filhos, os 2 que eu tive, foram marcos de uma nova estação. E agora está vindo a Serena. E sabe o que eu sinto? Cheiro de coisa nova. Não sei o que é, mas sei que há uma nova estação vindo sobre nós. Talvez algumas decisões serão difíceis de tomar, mas eu quero o que Deus quer, eu quero o que Deus tem, mesmo que eu não entenda agora, mas eu quero. Você está disposto? Eu vou perguntar de novo: você está disposto a abrir mão talvez de relacionamentos antigos, de zonas de conforto que te prendem muito mais do que te estabilizam, para viver o novo de Deus? Porque você precisa saber,
O novo de Deus é radical. A nova estação, ela é incrível. O mar irá se abrir e você vai passar pelo meio. Mas não se esqueça que quando o mar se fecha, o que fica para trás, fica para trás. Quem vive de passado é museu. Nova estação, novo tempo. Um novo você, um novo eu, para a glória de Deus. Amém. Jesus, por mais que talvez seja difícil de perceber, talvez as novas estações estejam aos nossos olhos tão distantes, mas nós cremos que Tu és o Deus do novo, da novidade de vida. Mesmo que os nossos olhos não vejam, nós iremos crer. Toma conta de tudo. Abre o mar vermelho, que nós passaremos a pés enxutos para o outro lado, mirando para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado.
toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair
do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra, e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve, pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo?
3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou um ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia: pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha pra gente e fala assim: cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia. Aí eu fazia a proposta e o não via lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos, e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa, falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração: faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei: então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Au. Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitada, não sabia da metade da missa Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu teve um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, fui pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo.
não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você, faça, e algumas vezes Deus vai falar, faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer, eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito, é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo. Quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu? Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar porque a gente está dizendo, não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu, até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz ei, vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não, é quando Deus te paralisa, é quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses.
Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer à voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então, Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui. Me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada, e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente,
chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo. Quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. Pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus.